Muito bom dia, estamos nos preparando para iniciarmos o nosso culto na casa do Senhor. Muito bom dia a todos vocês, estimados irmãos e irmãs, em nossa congregação, neste culto para o 7º domingo no tempo de Pentecostes. Nossa palavra de acolhida vem do texto de Mateus 5, versículo 10. Felizes as pessoas que sofrem por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Aleluia. Estimados irmãos e irmãs, a mensagem de hoje está baseada no texto... Só corrigir aqui, está estourando. A mensagem de hoje está baseada no texto de Marcos, capítulo 6, onde é relatado a memória de João Batista, que fora morto por Herodes. E Herodes, sabendo que Jesus estava presente com seu poder e autoridade, ouviu e pensou que João Batista havia voltado, ressuscitado dentre os mortos e que estava novamente entre o povo. Foi uma oportunidade de Herodes rever o seu passado, de olhar para a sua história e poder, em arrependimento, fazer não a sua vontade ou a vontade das pessoas ao seu redor, mas fazer a vontade de Deus. Cada um de nós, vez por outra, precisa fazer esse retorno à consciência, à memória e buscarmos fazer a vontade, não da nossa velha natureza, mas a vontade do Senhor. Reconhecendo que muitas vezes não a fazemos, temos vontade de fugir, de não estar na casa ou na presença do Senhor. Mas isso, de novo, é uma decisão, uma escolha errada. O Senhor nos convida para estarmos na sua presença, para estarmos na sua casa, em oportunidade de consolo, de perdão e de transformação em nossa vida e consciência. Por isso, acolhemos essa palavra do Senhor e sejamos pessoas bem-aventuradas, abençoadas por Ele, fazendo a sua vontade, já aqui e também com os anjos na eternidade. Amém. Nós queremos, nesse momento de introdução ao nosso culto, invocarmos a presença do nosso Deus. Eu convido vocês aqui para ficarem de pé e invocarmos o santo nome do Senhor entre nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem assentar-se. Do Inário Luterano, nós cantamos o hino 347. Hino 347 do Inário Luterano, tal como estou, tão pecador. Estou tão pecador.
Tal como estamos, estimados irmãos, com os nossos pecados, com as nossas culpas, com as nossas falhas, com o nosso encontro conosco mesmo e também com os nossos erros, nos achegamos diante de Deus. Queremos também, nesse momento, pelo convite do Senhor, confessar a Ele os nossos pecados, confiando em Sua promessa, a Sua palavra, que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele verdadeiramente nos aceita e por Cristo Jesus nos perdoa todos os pecados e pelo Santo Espírito renova em nós o desejo fiel e firme de viver e de seguir a sua vontade. Por isso, convido a vocês, nos coloquemos de pé ou em posição de reverência, confessando os nossos pecados ao Senhor. Todo-Poderoso e eterno Deus, nos aproximamos de Ti, pois precisamos do Teu perdão, conforto e consolo. Precisamos ser restaurados. Confessamos termos pecado contra Ti e contra o nosso próximo, em pensamentos, palavras e ações. Não conseguimos fazer o bem que desejamos, mas o mal que não queremos fazer, isso nós fazemos. Não nos motivamos pelo Teu amor, mas ficamos interessados em investir nas coisas fúteis deste mundo. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, Teu amado Filho, não nos condenes. Não tire de nós a vida verdadeira. Perdoa-nos por nossa indiferença diante das bênçãos derramadas. Examina a nossa vida, perdoa-nos e restaura o nosso espírito. Ansiamos pelo Teu perdão. Ouve e atende nossa súplica, em nome do Salvador Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, diante de Deus, venho perguntar a cada um de vocês se também é esta a sua confissão de pecado e de confiança, reconhecendo a gravidade dos seus erros, se agarrando no perdão suficiente em Cristo Jesus e desejando pelo poder do Espírito Santo viver esta vida de conserto diante do Pai, com a tua vida, tempo, dons e bens, na proporção e oportunidades que o Espírito Santo concede. Se assim é, então diga: sim, eu desejo pela graça de Deus. Sim, eu desejo pela graça de Deus. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, compartilhe com cada um de vocês da graça ao presente dos céus e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, digo com alegria: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados em Cristo Jesus, queremos nos achegar ao Pai, suplicar a Ele o seu cuidado e a restauração em nossos corações. E o fazemos pelo Salmo de número 85, os primeiros versículos, de 1 a 7. Salmo de número 85, os versículos 1 a 7. Faremos a leitura de modo responsivo, com divisão por versículos. Salmo 85, dos versículos 1 a 7. Ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para a Tua terra, fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do Teu povo e não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o Teu furor e deixaste de lado o fogo da Tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador,
e não continues aborrecido com o teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dá-nos forças novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor, e dá-nos a tua salvação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E na terra paz, boa vontade para com os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, ó Senhor, unigênito Filho, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa deprecação. Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós. Porque só tu és santo, só tu és o Senhor, só tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo, na glória de Deus Pai. Amém. Assim como estamos, falamos com nosso Deus em oração. Ó Senhor, que concedeste força aos teus profetas para resistir às tentações do diabo, coragem para proclamar arrependimento, dá-nos corações e mentes puros para seguir teu Filho com fidelidade, mesmo no sofrimento e na morte. Através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém, Senhor. Podem sentar-se. Nós queremos cantar do próximo hino. 246 do Inário Luterano. Hino 246 do Inário Luterano. Ó, retenhamos com firmeza. Retenhamos com firmeza o santo ensino
busquemos nossa orientação e alcançaremos as venturas da mais completa redenção, que por seu sangue o bom Jesus obteve para nós na cruz. Por isso, com fidelidade, seus crentes deverão guardar o verbo eterno da verdade, que as almas lhes irá salvar. Concede vida em profusão e refrigera o coração. As leituras que temos para este dia, no texto do Antigo Testamento, está registrado no livro do profeta Amós, capítulo 7, dos versículos 7 a 15. Convido o jovem Luiz Guilherme para fazer a leitura deste texto. Amós, capítulo 7, os versículos 7 a 15. Aqui. Amazias, o sacerdote de Betel, Versículo 7. O Senhor me mostrou numa visão isto também. Ele estava perto de um muro construído direito, a prumo, e tinha um prumo na mão. Ele me perguntou: Amós, o que você está vendo? Um prumo? Respondi a ele então, e ele me disse: Eu vou mostrar que o meu povo não anda direito, é como um muro torto, construído fora do prumo, e nunca mais vou perdoar o meu povo. Todos os templos e outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos, e eu vou acabar com o rei Jeroboão e com os seus descendentes. Até onde? Amazias, o sacerdote de Betel, mandou o seguinte recado a Jeroboão, o rei de Israel: Amós está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo. O que está dizendo põe o país em perigo. Ele ainda falou assim: Jeroboão morrerá numa guerra, e o povo de Israel será levado como prisioneiro para fora do seu país. Depois Amazias disse a Amós: Fora daqui, seu profeta. Volte para sua terra de Judá e ganhe vida por lá, com suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois este é o santuário onde o rei adora. Este é o templo principal do país. Amós respondeu: Não sou profeta por profissão. Não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Até aqui. Obrigado. Convido o jovem Gabriel para nos fazer a leitura do segundo texto para esse dia. Texto de Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 a 14. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo.
dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o seu plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo, que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Obrigado. A terceira leitura para este culto está registrada no texto do Evangelho, conforme registrado em Marcos capítulo 6, dos versículos 14 a 29. Marcos 6, 14 a 29. Aos que podem, pedimos, coloquem-se de pé em reverência ao Santo Evangelho. Marcos 6, 14 a 29, de onde lemos assim: O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: esse homem é João Batista que foi ressuscitado. Por isso, esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias. Mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa de seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa de seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João, e quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes de seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou.
Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você me pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir. E a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa onde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça. E ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos fazer a nossa declaração de fé nesse Deus triuno, conforme as palavras do Credo Apostólico. Em suas Bíblias está na página número 9 ou 16, tá? Nas Bíblias com o inário daqui da congregação, na página 9 ou 16 do inário. Nós confessamos a nossa fé em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se, meus irmãos. Em preparação à mensagem, nós cantamos o hino de número 245 do Inário Luterano. Ó, queremos sempre ouvir a palavra do Senhor. Hino 245 do Inário Luterano. Senhor, encontramos nela paz, pois nos há de conduzir ao bendito Salvador, que perdão e alento traz. É divino seu poder, salvar a quem nele crê. A palavra de Jesus diz ao pobre pecador: como pode alguém obter salvação perfeita em vós?
Pronto? Em nossa mensagem nesse dia, nos debruçamos sobre o texto do Evangelho, há pouco lido, Marcos capítulo 6, os versículos 19 a 24. Desse texto, destaco e proponho um tema: amigo da onça, amigos de Deus. As leituras, estimados irmãos, neste domingo, elas nos desafiam a olharmos a dura jornada de um profeta. Por ser um profeta, alguém que comunica a vontade de Deus para outras pessoas, estamos subordinados a situações da qual não gostamos de passar. Uma delas é de sermos constantemente confrontados e perseguidos, algo que aconteceu no Antigo Testamento com o profeta Amós, que foi tratado por Amazias como um aproveitador, porque a sua mensagem não era algo politicamente correto contra o rei Jeroboão. E sendo Amazias um profeta oficial na cidade de Betel, não quis perder o seu posto ou a sua posição de proximidade, de amizade com o rei Jeroboão. Amós, por outro lado, estava comprometido com o Senhor e com a sua palavra. E a despeito da perseguição e incitação contra ele, comunicou a palavra do Senhor. A leitura também do texto de Marcos, capítulo 6, ela está inserida, como alguns colocam, um entreposto, quando Marcos relata, do início do capítulo 6, o envio dos 70, onde Jesus envia discípulos de 2 em 2 para a região da Galileia, para pregarem o Evangelho, para realizarem sinais da sua presença, do poder e da misericórdia de Deus entre os povoados vizinhos. Na sequência do texto, a partir do versículo 30, mostra como esses discípulos voltaram felizes e satisfeitos com o que haviam realizado em nome do Senhor. E nesse meio caminho, nesse intervalo, é onde nos deparamos com a leitura de hoje. Quando o evangelista Marcos, lembrando as repercussões causadas pela autoridade, pelos feitos de Jesus, chegou esta notícia também aos ouvidos do rei Herodes, rei colocado para governar, rei colocado pelo Império Romano para governar o povo judeu nos seus assuntos de fé. Herodes, quando toma ciência de que Jesus estava realizando diversos sinais em sua cidade e nas redondezas, declama, anuncia algo como se fosse um flashback, como se fosse um encontro com a sua memória, um encontro com o seu passado. Herodes, como diz o nosso texto, disse: esse homem é João Batista que foi ressuscitado. Eu o mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Quais as implicações desse texto, estimados irmãos, também para nossos dias? Segundo alguns comentaristas, o evangelista Marcos teria trazido essa história para lembrar, por um lado, situações difíceis das quais todos os que anunciam a palavra de Deus estão submetidos, do qual nem mesmo João Batista escapou. Por outro lado, também nos mostra que, como pregadores da palavra do Senhor, temos que tomar decisões importantes. Herodes
era rei na região da Galileia e, como governante, ele fazia parte da família de Herodes o Grande, juntamente com seu irmão Filipe. Herodes havia se casado com Herodias, que era, por sua vez, esposa de seu irmão. Tiveram ambos um divórcio ilegal, irregular, para ficarem juntos, e um agravante, que Herodias era, na verdade, sobrinha, tanto de Filipe quanto de Herodes Antipa. Era um grande alvoroço, ou como alguns dizem, um angu de caroço, uma bagunça, uma mistura absurda, por interesses egoístas de ganância, de poder e também de luxúria. No entanto, ao saber do que estava acontecendo, João Batista, em suas pregações, apontou o erro para o próprio governador de sua terra, dizendo claramente: pela nossa lei, você está proibido de casar com a esposa de seu irmão, denunciando o pecado claro e evidente que Herodes Antipa estava cometendo como líder do povo. As palavras de João não provocaram aquilo que se esperava naquele momento, um arrependimento sincero e um retorno à normalidade, ou seja, que Herodes Antipa mudasse a sua postura e o seu caminho. Mas diz o nosso texto que, apesar disso, Herodes reconhecia a autoridade de João e gostava de ouvi-lo. No versículo 20 deixa bem claro que ele tinha medo de João, pois sabia ser um homem bom e dedicado ao Senhor, e o protegia. Afinal de contas, Herodias não estava nada satisfeita ao ver a sua ganância, ao ver o seu pecado ser denunciado aos ouvidos de toda a população, denegrindo assim a sua imagem pública, e desejava de todos os modos tirar a vida de João, silenciá-lo, fazendo com que assim também pudesse ser silenciada aos ouvidos do povo os seus erros, suas culpas, seu fracasso, o seu pecado. Buscava então uma oportunidade para executar a vida de João. Herodes era amigo de João. Diz o texto que ele era simpatizante, simpatizava com a pregação deste profeta. Achava bonito, achava empolgante a maneira com que ele pregava, com coragem, ainda que esta pregação lhe constrangesse a Herodes, o fizesse refletir seu cotidiano, ela não era suficiente para que ele mudasse o seu coração. Diante de uma oportunidade, no aniversário de Herodes, um evento público e de grande notoriedade, com presença de soldados de alta patente, governos de outras regiões, pessoas nobres, Herodes, muito provavelmente já embriagado, avançado no uso da bebida, toma uma decisão precipitada, uma decisão considerada por muitos tola. Como propor entregar metade do seu governo, do seu reino, por uma dança que a moça Salomé, filha de Herodias, havia preparado, apresentado naquele salão de festas. Herodes, então, faz essa promessa ou essa proposta: prometo que darei o que você me pedir, mesmo que seja metade do meu reino. E ao ser
chamado à responsabilidade pela articulação de Herodias, o amigo de João virou-lhe as costas, traiu, o decepcionou. Amigo da onça, muitas vezes, é a expressão que nós utilizamos quando alguém a quem confiamos nossa amizade, nossa expectativa, nos frustra, nos trai, quebra os nossos anseios. Amigo da onça foi Herodes para João. Mas quando nós olhamos, estimados irmãos, para essa história, uma tendência muito clara aos que ouvem e pensam é apontar para Herodes todo juízo e castigo. Mas é interessante que algo muito comum, e que às vezes eu tenho dito para alguns de vocês, o que nós podemos esperar do outro? O que nós podemos esperar da pessoa que está próxima de nós? Nós muitas vezes lançamos expectativas, projeções sobre pessoas com quem convivemos, sobre nossos filhos, muitas vezes enquanto filhos, sobre nossos pais, sobre nossos cônjuges, sobre amigos. Pensamos muitas vezes até em atribuir essa expectativa de santidade e perfeição até mesmo aos ministros, aos pastores. O que a palavra de Deus, portanto, no entanto, nos garante é que o ser humano é pecador. E pela sua condição de pecador, o que nós podemos esperar de cada um de nós aqui é encontrarmos ou no outro ou em nós mesmos amigos da onça. Nós frustramos outras pessoas e também somos frustrados por elas. E essas frustrações geram em nós muitas vezes situações diferentes, tanto maior quanto a expectativa que depositamos sobre outras pessoas. A palavra do Senhor é muito clara quando ela diz: maldito o homem que confia no outro homem. Quanto seres humanos, nós devemos, sim, estimados irmãos, não agir de uma maneira neurótica e desconfiar de tudo e de todos, andarmos cheios de ressalvas no sentido de que não quero me prejudicar, não quero me fragilizar, nem me ferir nos meus relacionamentos, sob o pretexto de assim eu estarei preservado contra frustrações. Nós somos muitas vezes os nossos maiores inimigos. Pecamos e traímos nossas promessas, nossas expectativas, como nós acabamos de fazer no culto desse dia. O bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Portanto, me vejo traindo a mim mesmo nas minhas expectativas e promessas. Ah, mas se eu tenho que conviver com isso, então tudo bem. Tudo bem nada. O pecado é grave, tanto no outro quanto em mim. A frustração é grave, tanto no outro quanto em mim. Amigos da onça, traidores, fracos, incapazes de cumprir promessas. Essa é a realidade que, quando nós nos damos conta e a aceitamos ao olharmos para pessoas com quem convivemos, a lidarmos conosco mesmo, pode nos ajudar em muito. Num primeiro momento, a não acreditar expectativa superestimada acerca do ser humano. E por outro lado também, darmos atenção ao único ser humano digno de confiança, de lealdade, Cristo Jesus, homem. Estimados irmãos, quando nós olhamos para a história de Herodes,
que por uma vaidade, por um constrangimento público, por estar preocupado com a opinião pública acerca da sua palavra, mandou matar o seu amigo. João deve ter se decepcionado muito. E diante daquela atitude que tomou, quase pensou: é impossível voltar atrás. Qual foi a surpresa de Herodes quando ouviu falar pelas vizinhanças que um homem semelhante a João, com autoridade e poder de sinais, estava caminhando e mobilizando multidões ao redor de si? O texto é claro quando ele disse: João ressuscitou, mas fui eu mesmo quem o matei, quem mandei tirar-lhe a sua cabeça, e ele agora ressuscitou. Muitas vezes, estimados irmãos, quando nós frustramos outras pessoas, quando nós decepcionamos ao nosso próximo e não temos a oportunidade de rever as nossas atitudes, rever nossas posições e convicções, ficamos ou seguimos remoendo dentro de nós uma culpa na consciência, tentando mascará-la, colocando sobre si inverdades, construindo discursos falaciosos, imputando ao outro culpa e responsabilidade para tentar assim isentar a nossa própria consciência. Se tivéssemos a oportunidade sincera e verdadeira de nos encontrar com pessoas com quem nós frustramos, ou com aqueles que nos frustraram, reconhecendo antes de tudo, estimados irmãos, que em nossa condição de seres humanos somos sim, todos nós, indistintamente, pecadores, falhos, muitas vezes orgulhosos, gananciosos, como temos denunciado pela palavra de Deus constantemente em nossos cultos. Se tivéssemos a oportunidade de nos reconciliar, de reparar os erros e de seguir em frente, quanto isso não seria produtivo? Quanto isso não seria algo valoroso para nossas vidas? Herodes teve essa oportunidade. Ficou curioso quando ouviu falar desse João, talvez ressuscitado. Em tempos depois, posterior, quando na noite em que Jesus foi julgado, foi levado diante de Herodes, ali ele mesmo pôde vê-lo, pôde falar com ele. Mas Jesus estava bem decidido do seu caminho. E Herodes, apesar de encontrar-se com Jesus, de poder falar com ele, e mesmo posteriormente podendo também falar com os seus apóstolos, Pedro, João, não mudou a sua conduta. A palavra do Senhor não diz claramente se Herodes morreu descrente ou se ele chegou a ser convertido pelo poder da palavra de Deus. Mas hoje eu posso falar para você. Hoje eu posso dizer claramente para você que esta palavra, que esse Jesus, que esta mensagem, através deste profeta, vem dizer para cada um de vocês que estão aqui neste culto, que estão nos acompanhando em qualquer momento através das transmissões. Você, assim como Herodes, é também um amigo da onça. Já deve certamente ter frustrado alguém. E, acima de tudo, tens frustrado a expectativa do Senhor sobre a tua vida. Diante disso, dessa verdade que constrange, que nos murcha, que nos joga para baixo, que denuncia
que a nossa imagem está corrompida não apenas entre os homens, mas que está corrompida diante de Deus. E que cabe àqueles que são amigos da onça, traidores, ser banidos. Esse Jesus que veio para o povo da Galileia, que veio para o próprio Herodes, que vem para mim e para vocês, se põe como verdadeiro amigo. E é isso que nós, ao conhecermos a palavra, entendermos pelo poder do Espírito como Deus age, constrangendo o nosso coração, tirando de nós a máscara da hipocrisia, tirando de nós a vaidade e a dificuldade em confessar para nós mesmos que somos falhos e dependentes, que frustramos constantemente o nosso próximo e as nossas promessas. Precisamos de um verdadeiro amigo. Na letra do hino 103 do cancioneiro Louvai ao Senhor, nós temos a mensagem: em Jesus amigo temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Em Jesus nós temos verdadeiro amigo, estimado irmão e irmã, porque Ele, mesmo conhecendo a nossa fragilidade, mesmo conhecendo as nossas imperfeições e incapacidades, ainda assim, Ele desejou e decidiu ser o nosso melhor amigo. Ele não se importou com os flagelos, com a maneira com que o mundo pudesse ver o seu poder e a sua presença, mas reconhecendo a profunda necessidade do nosso perdão diante do Pai, diante da traição que não apenas Adão e Eva cometeram, mas que também nós, seguindo seus rastros, continuamos cometendo diante do Pai. Ele nos ofereceu pelo seu sangue verdadeira redenção e reconciliação. Por causa da sua morte e ressurreição, que nós hoje conhecemos como verdadeira, a ressurreição que também João Batista aguarda viver no seu corpo, nós temos por causa de Cristo Jesus. Por causa deste, que é o verdadeiro amigo. Estimado irmão e irmã, em Cristo Jesus, sabemos, por isso, se por parte dos homens dos governos deste mundo, nós muitas vezes somos frustrados, nós somos muitas vezes traídos em nossos votos de confiança, diante de Deus, por causa de Cristo Jesus, nós somos garantidos de que Ele não falha, pois não pode mentir nem negar a sua própria essência. Deus é fiel. E tão fiel quanto é, também a sua palavra que nos é entregue, a sua palavra na qual estudamos, a sua palavra da qual cantamos agora há pouco. Queremos sempre ouvir a palavra do Senhor. Não ouvi-la como Herodes a ouvia, que achando bonito a maneira eloquente ou a maneira incisiva com a qual os profetas falavam, deixava essa palavra deslizar através dele, mas sem promover transformação. Hoje, você, estimado irmão e irmã, amigo que ouve a palavra deste profeta do Senhor, pare de lutar. Pare de criar fantasias e ilusões em suas mentes e vidas. Reconheça a sua real condição diante de Deus e busque por Cristo Jesus como o teu fiel amigo, que te perdoa
e que te consola e coloca diante do Pai como um amigo fiel, que te insere na família de Deus e que te garante pela sua ressurreição uma morada eterna. Que nós, como Igreja de Cristo, tenhamos essa consciência acerca de nós mesmos, tenhamos essa consciência também acerca dos outros, e que possamos aprender com Cristo Jesus. Eu sei que o ser humano é falho, imperfeito, mas ainda assim eu escolho amá-lo, ainda assim eu escolho estar junto, porque é por meio desta presença, é por meio desta companhia, é por meio deste convívio que nós, sendo pequenos cristos diante do nosso próximo, do nosso vizinho, podemos compartilhar com ele desse evangelho que acolhe, que resgata e que transforma amigos de onça em verdadeiros amigos de Deus. Que esta mensagem possa encontrar acolhida em seus corações, que vocês possam, de fato, tirar tempo para refletir o quanto Deus tem sido seus amigos e como Ele também pode transformar suas consciências e suas atitudes para acolherem amigos da onça no mundo em amigos de Deus, pelo Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nos colocamos de pé. Nós queremos seguir a nossa liturgia, o hino que nós queremos cantar do cancioneiro Louvai ao Senhor. O amor é o mais importante e esse hino nós iremos cantar para o recolhimento das ofertas. Que Deus, nosso Pai querido, nos guarde, nos preserve, ensinando a cada um de nós que pelo seu amor nós também devemos e seguimos amando o nosso próximo, revelando que o amor dentre todas as coisas que temos é o mais importante. Amém. Cantamos do hino 130 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Podem sentar-se.
queremos falar com o nosso Deus em oração, temos alguns pedidos e agradecimentos aqui já listados. Se outros também, por favor, podem fazê-lo neste momento. Essa semana foi quarta-feira? Quarta-feira, a Alessandra completou mais um ano de vida. Que Deus continue te abençoando. Agradecemos pela vida de nossa irmã, completado mais um aniversário. E que Deus tenha guardado, né, assim como guardou, continue guardando a sua vida, os seus projetos. Mais algum aniversariante que seja mencionado? Quero falar. Tem, então, dia 8 foi aniversário da minha amiga Sheila, né, quero pedir pela vida dela. Deixa eu só tirar o som aqui, que aí o pessoal lá da nos acompanha. Dos que estão em recuperação de saúde, né? Pedimos ao Senhor que continue guardando a vida do pequeno Ian, que Deus continue dando força a ele e sua família no tratamento e cuidado de sua vida. Também pedimos ao Senhor que continue guardando e fortalecendo a vida de nosso irmão Fabrício. Nós conversamos, ele disse que viria hoje ao culto, mas por alguma razão não chegou a tempo. Também nós agradecemos ao Senhor pela recuperação de nossa irmã Zenair, que já na semana voltou para casa e está provavelmente nos acompanhando, nos assistindo. Que o Senhor continue dando forças na sua recuperação. A próxima semana vai fazer a retirada dos pontos da cirurgia a qual foi submetida. Também continuamos pedindo ao Senhor, Mariana, né? Sim, enlutados, a Mariana, o Nesorg, o Robson, né, e demais familiares de sua família que estão enlutados aí pelo falecimento da senhora Maria, né? É o nome acho que é isso mesmo, o nome da sogra. Mãe do Robson. Isso, né? A Rayane, Rayane não, é sobre a confissão de pecados, né? Nós oramos por essas pessoas, irmãos e irmãs enlutados, outros também, como a própria dona Zenair e o William, né, que ainda trazem marcas da despedida recente do nosso irmão Wagner Moura. Nós colocamos esses irmãos aqui presentes, citados na presença do nosso Deus, para que o Senhor interceda por suas necessidades. Também pedimos por aqueles que estão desempregados em nossas congregações, que estão buscando por trabalho e que tenham condições dignas de sustentar a si mesmos, também seus familiares. Lembramos os nossos jovens, as oportunidades de emprego nesse tempo de pandemia têm se fechado e tornado difíceis para a colocação no mercado de trabalho. Tudo isso nós colocamos diante do Senhor. Tendo mais algum outro pedido? Não? Aqui também pelas transmissões não há nada. Nos colocamos de pé e falamos com o nosso Deus em oração. Ó Senhor Deus, Santo e amado Pai, que bom podermos na Tua presença sermos confortados por Tua palavra, o Teu santo evangelho.
e sabermos que por Cristo temos em Ti o melhor amigo, ó Pai. Neste mundo, muitas vezes frustramos outras pessoas e fomos frustrados por elas também. Esta é talvez uma das grandes certezas que podemos ter sobre o ser humano e sobre nós mesmos. Certeza essa que muitas vezes tentamos enganar, ludibriar, fantasiar, exigindo, Senhor, atitudes de perseverança, de constância, que nem mesmo nós somos capazes de cumprir. Não queremos, ó Pai, também por meio disso entrarmos em desespero, mas apenas refletir diante de Ti e reconhecermos a nossa dependência constante do Teu perdão. Nós Te louvamos e agradecemos, ó Pai querido, porque sendo nosso verdadeiro amigo, não mediste esforços para nos reconciliar contigo, nos chamaste, nos escolheste, não porque sejamos melhores do que outros, mas porque escolheste amar a humanidade caída em pecado e providenciaste em Cristo Jesus o perdão e a verdadeira paz que o mundo não consegue compreender e que não pode encontrar em nenhum outro, pois só Cristo é o caminho, só Cristo tem a verdade e só Cristo pode conceder a verdadeira vida. Ó Pai, por isso também Te louvamos, porque esta verdade entrou em nossa consciência e coração e tem nos transformado. Pedimos que continue atuando com a mesma, através dos Teus profetas deste tempo, homens, mulheres, tanto aqueles que ocupam a função no ministério de maneira oficial, quanto aqueles, Senhor Deus, que são despertados por Ti para serem verdadeiros amigos, anunciando lei quando é necessário, confortando quando com o Evangelho, quando também é urgente e esse perdão se faz urgente na vida dessa pessoa que ouve. Senhor Deus e Pai querido, nós queremos Te agradecer também, porque dentre todas as dádivas que nos tem dado, nos tem abençoado com vida e saúde, proteção e livramentos, muitos dos quais nem nos damos conta. Obrigado pelo presente da vida, os aniversariantes que completaram mais um ano de vida nesta semana e também no dia de hoje. Pedimos que esteja confortando, dando alegria e o compromisso de viverem não segundo a vontade do mundo, não segundo a sua própria vontade, mas segundo, Senhor Deus, o Teu querer. O Teu querer revelado na Escritura Sagrada. Ó Pai, também neste dia, neste encontro, queremos pedir a Tua bênção e proteção sobre os enfermos aqui listados. Te louvamos pela recuperação na saúde de nossa irmã Zenair. Pedimos também que continue guardando a saúde dos que estão acamados, dos que estão passando por tratamento de saúde emocional, física, e que conceda, Senhor Deus, a plena recuperação para o Ian, também força e ânimo aos seus familiares. Senhor Deus e Pai querido, nós colocamos ao Teu cuidado os nossos irmãos e irmãs enlutados,
de modo especial, mais recentemente, a família do Robson e da Mariana, na despedida de sua mãe e sogra. Conforte, Senhor, os que ficam na certeza da ressurreição no dia derradeiro. Esta ressurreição garantida por Cristo, o nosso melhor amigo, com o seu sangue perdoador, nos torna de inimigos para membros da família do Senhor. Tudo isso nós te agradecemos, também pedindo pelos que estão desempregados. Conceda-lhes, Senhor Deus, oportunidade de trabalho e renda digna para sustentarem a si mesmos e aos seus familiares. Que possamos, Senhor, na administração dos recursos que Tu nos entregas, também cuidar da Tua igreja, cuidar para que a Tua palavra esteja presente e ativa em lares, em família, entre famílias e nos corações daqueles, Senhor Deus, que ao se enxergarem como fracassados, como imperfeitos, Senhor Deus, entram no desespero e tentam fugir de Ti. A Tua igreja é a mensagem, tem a mensagem de vida e de resgate a essas pessoas. Por isso, providencie, Senhor, entre nós bons recursos, boa disciplina na manutenção e propagação do Teu Santo Evangelho. Tudo isso nós colocamos diante de Ti, confiando na Tua providência e cuidado. Em nome de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, único Deus para todos sempre. Amém. Podem sentar-se. Nós queremos nos preparar para o momento da Santa Ceia. E nesse momento de preparo, nós queremos cantar o hino. Convido vocês a cantarmos o hino 257 do nosso cancioneiro, do Inário Luterano, ou 96 do cancioneiro Louvar o Senhor, tanto faz. Amoroso nos convida Cristo para a comunhão. E durante o cântico desse hino, querendo preparar os nossos corações, também o altar, para o momento da Santa Ceia. Cantamos. Nos colocamos de pé. Temos recebido da palavra do Senhor que a sua presença se faz aqui de maneira real
junto com esses elementos que trouxemos ao altar, o pão e o vinho, o Senhor os toma e, por sua palavra e autoridade, nos concede, junto com eles, o seu verdadeiro corpo e sangue. Nós queremos, diante do Senhor, agradecer a Ele também o seu cuidado e falarmos com Ele em oração, também pela oração do Pai Nosso que nós faremos na sequência. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. E de modo semelhante, depois da ceia, ele tomou o cálice, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, o sangue derramado em favor de vós, para perdão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o comerdes e beberdes, em memória minha, diz o Senhor. E assim, pela autoridade de sua palavra, recebemos não só pão, não só vinho, mas junto e com o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, para perdão a todo aquele que crê nas palavras do Salvador. Nós seguimos cantando Cordeiro Divino. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Podem sentar-se, sejam bem-vindos à mesa do Senhor, todos vocês que estão aqui presentes, preparados, com corações ansiosos, desejosos em receber o perdão de Cristo. Aos que nos acompanham também por essas transmissões, sintam-se acolhidos e na casa do Senhor temos espaço suficiente aqui para recebê-los, para poder também acolhê-los aqui na Santa Ceia, e que aqueles que estão distantes, que têm dificuldades, estão sentindo-se ainda inseguros, entrem em contato com os pastores, seja comigo ou qualquer outro pastor de nossa igreja, para poder visitá-los, para poder acompanhá-los em suas ansiedades, inquietações e também poder estender a vocês as instruções e também o Santo Sacramento da Ceia. Nós, durante a distribuição da ceia, neste momento, teremos um fundo musical para acompanhar os que estão conosco. Seguimos aqui a distribuição conforme já é de prática na congregação. Profunda paz posso encontrar, consolo.
Demos graças ao nosso Deus, nos colocamos de pé, agradeçamos e oremos a Ele. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória do teu povo Israel. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Diz a palavra do Senhor: cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A Santa Ceia não é apenas sacramento, mas também testemunho da Igreja acerca de quem cremos e do que aguardamos da nossa vida para o futuro. Nesse sentido, demos graças ao nosso Deus e oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque nos reconfortaste por meio deste dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos faça ter amor sincero para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Podem sentar-se, estimados irmãos, amigos. Nós chegamos ao final do nosso culto e, antes de seguirmos para a última slide com o hino 202, né? Nós queremos falar do que temos pela frente essa semana. Terça e quinta-feira, nossos estudos bíblicos estão previstos a acontecer. E nós faremos também a divulgação dos mesmos na quarta e sexta-feira, né, consecutivamente. Aproveitamos esta oportunidade para lembrar aos pais de crianças, de adolescentes, na verdade, né, de adolescentes que queiram inscrever seus filhos no catecismo. Nós iremos iniciar uma turma a partir do mês de agosto. E o faremos de maneira, por transmissão pelas redes sociais, pelas plataformas digitais e também oportunidades aqui no culto. Estamos formando uma turma conjunta tanto com moradores aqui de Campo Grande, regiões ao redor, quanto também em Duque de Caxias e Campos Elíseos, né? As duas congregações vão formar uma única turma. É um dos benefícios que a internet nos oferece. Muito bem. Nosso culto hoje à noite às 18 horas em Campos Elíseos, né? E também em Nova Sepetiba. Eram esses nossos avisos, né, até o momento. Hoje, às 2 horas da tarde, temos reunião com a diretoria da congregação de Campo Grande. É isso, né? Nós queremos cantar o hino 202 para encerramento deste nosso culto. Ao final, que você possa sentir-se, estimado amigo, irmão que nos acompanha, acompanhado e abençoado pelo nosso Deus.
abençoados na palavra do Senhor, fomos todos confortados. Sua bênção dispensada seja sempre renovada. Continue em nosso lar este culto a Deus rendido. Seja todo o nosso andar um servir agradecido. Seu Espírito nos guie e as veredas alumie. Queiras, Deus, abençoar a saída como entrada. Dá-nos pão e bem-estar, tua ajuda na jornada. Vem por morte venturosa, dar-nos vida gloriosa.